Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Dames de Física. E nesta nossa videoaula nós vamos comentar as questões de Física da UESP 2011, tá ok? E nesta nossa aula vamos comentar as questões 31 à questão 37. É nossa primeira videoaula no vestibular da UESP, ok? Pois bem, vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: o módulo da aceleração da gravidade G na superfície terrestre é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente por quê? Porque vai depender da altura. Quando expresso em quilômetros por hora ao quadrado, o módulo G possui ordem de grandeza igual a... Bem, o que é ordem de grandeza? A ordem de grandeza representa o tão grande o número é. Por exemplo, no nosso caso, esse aqui significa que ele é 1 vezes 10 elevado a 1, transformando em notação científica. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 1. Então, essa transformação de 10 metros por segundo ao quadrado a quilômetros por hora ao quadrado vai estar em qual ordem de grandeza? Então, vamos aos cálculos. Bem, para transformar 10 metros por segundo ao quadrado em quilômetros por hora ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado em quilômetros por hora ao quadrado é uma simbologia de aceleração. E nós sabemos que a aceleração vai ser dado pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, dizer que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa de dizer que é 10 metros por segundo a cada segundo, certo? Por isso é que os segundos vai ser ao quadrado. Então, nós sabemos já transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Bastamos multiplicar ele por 3,6. Então, nós temos 10 vezes 3,6 vai dar 36 km por hora a cada segundo. Então, bastamos agora transformar segundos em hora. Nós sabemos que uma hora é igual a 3.600 segundos. Então, um segundo vai ser o quê? Passamos esse 3.600 que está multiplicando, vamos passar ele dividido. Então, um segundo vai corresponder a 1 dividido por 3.600. Então, vamos, no lugar dos segundos, vamos substituir por 1 dividido por 3.600 horas. Então, ficou fração de fração. Vamos pegar a primeira, que é 36, e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai dar 3.600. Então, você multiplica 36 vezes 3.600, agora quilômetros por hora ao quadrado. Vai dar 129.600 km por hora ao quadrado. Vamos transformar ela em notação científica, ou seja, o número entre 1 e 10 vai dar 1,296. Quantas casas decimal tem depois da vírgula? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Então, isso aqui vai ser a nossa ordem de grandeza. Então, a nossa resposta é 10 elevado a 5. Tá ok? Vamos para a nossa próxima questão. Bem, a questão fala o seguinte: o homem está parado a uma distância de 85 metros de um paredão vertical bastante alto e largo. Ver figura. O homem grita e o som bate no paredão e retorna aos seus ouvidos na forma de eco. Se não há vento e a velocidade do som é de 340 metros por segundo, em quanto tempo após gritar o homem pode escutar o eco da sua voz? Então vamos lembrar o que seja eco. Bem, o eco é aquele fenômeno já conhecido do morcego, onde ele emite o som bate no inseto e retorna através de reflexão, porque o som é uma onda, então ele tem propriedades ondulatórias, e uma dessas propriedades é a reflexão. Então, esse processo de
o som e voltar para o ouvido, chama-se eco, tá certo? Então, vamos lá. O que acontece? O som vai ter que bater e voltar. Então, qual vai ser a distância que o som vai ter que percorrer? Essa distância é L de ida e L de volta, certo? Então, trata-se de um movimento retilíneo uniforme porque o som vai ter uma velocidade constante. Então, qual vai ser a distância? A velocidade, nós já sabemos que é a variação do espaço pela variação do tempo. Então, a distância de ida mais volta é 85 para ir e 85 para voltar. Então, vai dar 170 metros a distância. Então, por essa fórmula, ó, eu quero saber o tempo. Então, o tempo está dividido, passa multiplicando. O V fica multiplicando, vai passar dividido. Então, o tempo vai ser ΔS, que é a variação do espaço percorrido, dividido pela velocidade. O espaço percorrido foi 170 metros, que é a distância de ida mais volta. E a velocidade vai ser de 340 metros por segundo. Então, divide-se isso por isso, vai dar meio segundo. Então, vai ser a nossa resposta. Essa foi fácil, né? Vamos agora para a nossa próxima questão. Bem, essa questão é uma questão inteiramente de análise. É importante você tomar cuidado com ela porque cria-se muitas dúvidas. Então vamos ficar atento. É muito importante na hora do seu vestibular você tomar cuidado com os detalhes. Preste muita atenção no que você está lendo. E se possível, caso o tempo dele, leia mais de uma vez a questão. Tá bom? Então vamos lá. A figura a seguir ilustra um ciclista pedalando em sua bicicleta em um movimento retilíneo uniforme. Quer dizer o quê? Que o movimento tem uma velocidade constante, com velocidade de 2 metros por segundo, em relação ao observador em repouso. Nós sabemos que a velocidade depende do referencial. Então, o observador em repouso vai ver o ciclista andando a 2 metros por segundo. Os pneus giram sem deslizar. O módulo das velocidades dos pontos mais altos, que é o ponto A, e mais B do pneu dianteiro em relação a esse observador, ou seja, é um observador que para ele a pessoa está andando com 2 metros por segundo, vai ser igual a quanto? Então, olha só, a bicicleta, ela vai ficar girando o pneu da bicicleta aqui, ó, tá certo? Então, a pessoa está andando com a velocidade para cá. E a bicicleta vai também ficar girando para cá, ok? Então, ou seja, essa pessoa vai percorrer o movimento retilíneo, enquanto a roda está fazendo o movimento circular. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Muito fácil, ó. Eu vou mudar aqui para a gente entender. Então, a pessoa está em movimento aqui com a velocidade constante. Aí você sabe que o pneu ele vai girar no sentido horário, certo? Então, nós temos aqui esse ponto A, ele está girando para cá. E esse ponto B vai estar girando para cá. Então, essas velocidades aqui vai ser aumentada. O da bicicleta com o de A, porque ele está na mesma direção. Certo? Está na mesma direção. Então, você soma. E já esse ponto B está no sentido contrário. Então, você subtrai. Então, 2 mais 2, que o 2 é a velocidade da bicicleta, mais 2 vai dar 4. E o outro ali vai dar 2 menos 2, 0. Certo? É questão inteiramente de análise. Então, a resposta aqui vai ser a letra E. Ok? Então, é uma questão que você tem que ter realmente um certo cuidado, porque senão você erra. É uma questão fácil, mas requer atenção. Vamos para a nossa próxima questão. Bem, essa questão é uma questão que realmente ela é complicada pelo fato do seu entendimento, certo? Muitos alunos meus comentaram que teve dificuldade em acertar essa questão.
mas é porque você tem que se apegar aos detalhes dessa questão. Então vamos lá? Vamos ler ela. No instante t igual a 0, o relógio de ponteiros marca 2 horas da tarde. O ângulo tetra entre o ponteiro pequeno e a direção vertical para cima aumenta no sentido horário, de acordo com a figura a seguir. Assinale a equação horária que descreve até meia-noite o ângulo tetra em radianos em função de t. Certo? Então, você tem que sempre, nesse tipo de questão, prestar bastante atenção. Vou botar aqui, mudar aqui nosso marcador. Na questão e principalmente na figura. Observe aqui, ó. Tem um ponteiro aqui grande que está aqui e o ponteiro aqui está aqui, ó. Certo? Aqui eles estão no mesmo ângulo, ok? Então, trata-se de um movimento circular uniforme, onde o ângulo tem que ser dado em radianos, que a questão pede isso. Nós sabemos que o círculo completo em radianos é 2π radiano, ok? Então vamos responder essa questão polêmica. Então é o seguinte, observe, botei a figura aqui para a gente lembrar. Pela formulazinha do movimento circular, nós sabemos que o ΔS, que agora é em radiano, vai ser o inicial, de onde ele parte, mais a velocidade angular dividido pelo tempo. Certo? Ele começa o que? Ele já começa daqui, ó. Então, se o círculo tem 2π radiano, essa parte aqui vai ser π sobre 3. Tá ok? Basta dividir, ó. No caso, essa fatiazinha aqui, vou marcar ela. Essa fatiazinha, cadê o pincel? Essa fatiazinha daqui para cá vai corresponder a π sobre 3, que é um sexto de 2π. Então, 2π dividido por 6 vai dar π sobre 3. Então, ele vai ser o ângulo inicial aqui. E a velocidade angular? Nós sabemos que a velocidade angular vai ser 2π, que é o movimento completo, dividido pelo período. E a questão é, qual foi esse período? Bem, o período para esse ponteiro passar para cada um desses elementos aqui, certo? Vai ser o quê? 3.600 segundos. Ele vai ter que dar essas 12 voltas, esse ponteiro grande vai ter que dar essas 12 voltas. Então vai ser 43.200. A multiplicação 3.600, que é o período de 1 hora, vezes 12. Então, ó, só substituir o período aqui por 43.200. Você simplifica essa fração, vai dar isso aqui, π sobre 21.600t, certo? É uma questão complicada porque requer uma análise mais minuciosa, mas também não é uma questão complexa. É necessário tomar cuidado. Muitos alunos meus erraram essa questão aqui, tá bom? Tome muito cuidado quando se tratar de ângulos em radianos e movimento circular, ok? Então, nossa resposta aqui vai ser a letra A. Vamos passar agora para a nossa próxima questão. A próxima questão, questão 35, fala o seguinte. Um menino puxa através de uma corda ideal o seu caminhão de brinquedo de massa 200 gramas, com uma força horizontal de módulo constante F. Um bloco de massa 100 gramas se encontra inicialmente em repouso sobre a carroceria do caminhão. O coeficiente estático entre o bloco e a carroceria vale 0,8. A resistência do ar e o atrito entre o caminhão e o solo são desprezíveis. Considere a aceleração da gravidade a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor máximo de F tal que o bloco não deslize sobre a carroceria do caminhão? Para efeito de cálculo, considere o caminhão e o bloco como partículas materiais. Então vamos lá responder essa questão que fala sobre
a dinâmica e as leis de Newton. Então, você tem que separar esse sistema, vou precisar aqui do pincel. Você vai ter que separar esses sistemas em dois, certo? Vamos chamar aqui de sistema A e aqui de sistema B, ok? Então, olha só. Quais são as forças que vão estar atuando no caminhão? Nós temos a força F e nós temos a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento. Então a força de atrito tem que estar para cá. Então nesse caso, pelo fato dela ser contrária a F, ela tem que ser negativa. Então a força F menos a força de atrito tem que ser igual a massa do caminhão vezes a aceleração. É a segunda lei de Newton. A força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E no bloco B? No bloco B só está atuando a força de atrito para trás aqui, né? Essa mesma força aqui é essa aqui. Elas são juntas, a força de atrito é entre dois corpos. Então a força de atrito é a massa de B vezes a aceleração. Certo? Então vamos lá. Bem, a gente vai utilizar uma técnica matemática. Não é complicada, basta você dividir essas duas equações aqui, ó. Vou pegar essa aqui e dividir por essa outra aqui, ok? E vai dar dessa outra equaçãozinha aqui, certo? Essa outra equaçãozinha aqui nós temos que F menos força de atrito dividido pela força de atrito é igual a massa de A vezes massa de B, viu? Aqui é massa de B, que houve um erro de digitação aqui. Vezes a aceleração. Então você cancela esse A com esse outro A. Então vai ficar assim. Só a massa de A que é 200 e a massa de B é 100. Aí você fala, ah professor, mas a massa tem que ser dada em quilos. É, mas como você está dividindo uma equação por outra, essas unidades vão ser canceladas. Então você cancela esses dois zero com esses dois zero também. Então vai ficar como? Vamos descobrir logo que é a força de atrito. A força de atrito, nesse caso, é a normal vezes o coeficiente de atrito. A normal aqui vai ser a massa vezes a gravidade. Que vai dar U. Que a massa é 100. Certo? A aceleração 10, tem que ser em quilo, vai dar U. Multiplica pelo coeficiente 0,8, vai dar 0,8 newtons. Todo lugar de força de atrito tinha que colocar 0,8. Então, nós vamos pregar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí nós vamos ter que F menos 0,8 é igual a 1,6. Então, negativo, quando ele for passar para o outro lado, ele vai ter que passar positivo. Então, a força máxima do caminhão para a caixa não sair do lugar vai ser de 2,4 newtons. Que vai ser a nossa resposta. Ok? É uma questão fácil, mas requer também uma análise bem detalhada aí dos sistemas. Tá bom? Vamos agora para a questão número 36. No estilingue, na figura a seguir, as tiras elásticas têm tamanhos sem deformação idênticos e constantes. A constante elástica de 100 newtons por metro. O menino estica cada tira de 5 cm em relação ao seu comprimento não deformado. Cada tira, viu? Mantendo-se no plano horizontal com um ângulo de 60 graus. Nessa situação, qual é o módulo em newtons da força que o menino exerce sobre as tiras? Dados. Dá o seno e o cosseno de 30 e 60. Então vamos lá. Então o que acontece aqui é o seguinte. O menino vai puxar cada tira dessa aqui para ele. Então vai ser duas vezes tira. Só que entre eles vai ter um ângulozinho aqui entre essas duas tiras, tá bom? Então vamos continuar. Então observa o seguinte. Os dados são esses. A constante elástica é 100 newtons por metro. Como ele deformou 5 centímetros, vamos transformar logo para centímetro. O metro é 100 centímetros. Então 100 por 100 é 1. Então essa constante K é 1 newton por centímetro. Só para facilitar as contas. Como ele deformou 5 centímetros em cada elástico, então a força que ele vai exercer em cada elástico vai ser de 5 newtons. Certo?
Só que aí, analisando essa figura, ó, aqui é 60 graus. Então, a mediana disso aqui vai ser 30 graus para cada lado aqui. Então, vamos ter que decompor esses vetor força. Então, a força resultante vai ser duas vezes, que são dois elásticos, vezes F, que é a força, vezes o cosseno de cada ângulo. No caso aqui vai ser 30. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí você cancela esse 2, está multiplicando com esse 2 que está dividido. E aí você vai ter que a força resultante vai ser igual a 5 vezes raiz de 3 newtons. Fácil, né? Só saber decompor os vetores direitinho aqui. Aí não vai ter erro. Então, a resposta, letra E. Vamos agora para a questão número 37. Questão 37 diz o seguinte. Em setembro de 2010, cientistas anunciaram a descoberta do planeta Gliese 581G, localizado fora do nosso sistema solar. O planeta orbita a estrela Gliese 581 a 20 anos-luz de distância do Sol e tem temperaturas similares ao do nosso planeta, o que gerou especulações de que ele poderia abrigar água em estado líquido e potencialmente vida. Se Gliese 581G possui massa 4 vezes maior e raio 1,2 vezes maior do que a Terra, qual é a razão da gravidade terrestre pela gravidade do planeta Gliese? Entre as acelerações da gravidade da superfície Terra e Gliese. Então, ele quer saber qual é a razão entre a gravidade do nosso planeta e a gravidade do planeta Gliese. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Nosso sistema solar é composto por esses planetas. Aqui, nós já sabemos que Plutão foi deserdado do sistema solar. Ele não é mais considerado planeta. Tá bom? É chamado agora de planeta não. Aí existem outros bilhares e bilhares de sistemas solares, inclusive o sistema Gliese. E onde está nosso planeta aqui, ó? Que existe, poderá ter vida nesse planeta, certo? O planeta é irmão. Então ele quer saber qual é a relação entre a gravidade terrestre e a gravidade desse planeta. Como é que faz isso? Bem, vamos separar logo aqui. Vamos separar aqui cada um deles aqui. Então, o planeta Gliese, vou colocar mesmo a seta, melhor de ver. O planeta Gliese tem 4 vezes a massa da Terra e o raio é 1,2 maior do que o raio da Terra. Então, é um pouquinho maior. Só que a massa é muito maior. Então, nós sabemos que a gravidade do planeta é igual a constante de gravitação vezes a massa do planeta dividido pelo seu raio interno ao quadrado. Então, se ele quer a gravidade terrestre dividida pela gravidade do planeta Gliese, então nós vamos substituir essas equações. Então, a gravidade terrestre é gmr ao quadrado. A massa do planeta Gliese é 4m. Já o raio é 1,2r. Então, vamos colocar entre parênteses, porque o quadrado vai ser tanto de 1,2 quanto de r. Então, a gente cancela aqui, cancela esse m com esse outro m, esse r ao quadrado com esse r aqui. Agora vai deixar 1,2 ao quadrado. Então, transformar para a seta de novo. Então aqui vai ficar como 1, porque esse g também cancela com esse outro g, dividido por 4, dividido por 1,2 ao quadrado. 1,2 ao quadrado é 1,44. Aí fica fração de fração, pego o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1,44 dividido por 4, que vai dar igual a 0,36. A gravidade aí. Tá certo? Então espero que tenham gostado da nossa videoaula. A resposta aí vai ser letra D. Qualquer dúvida, comentário, críticas, vocês podem me encontrar aqui por esse e-mail e tirar suas dúvidas. Tá ok? Espero que tenha gostado da nossa videoaula e em breve estarei postando as outras questões do vestibular, tanto da UESP quanto de outros vestibulares. Até mais!